do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, em fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 15, 2 de maio de 1923. Quando o Fiat Voluntas Tua tiver o seu cumprimento, como no céu, assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Sentia-me pobremente como perdida na imensidão do eterno querer. E meu doce Jesus, falando-me sobre a santíssima vontade de Deus, me disse: minha filha, ó, como harmonizam bem teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, com os de minha amada mãe. E um desaparece no outro e forma um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. Parece o eco do um nos três e dos três em um da Trindade Sacrossanta. Ó, como soa doce a nossos ouvidos, como nos sequestra, mas tanto de raptar nossa vontade do céu à terra. Quando meu Fiat Voluntas Tua tiver seu cumprimento, como no céu assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso, isto é, nos dê hoje nosso pão de cada dia. Eu dizia: Pai Nosso, em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. O pão da tua vontade, que é mais que pão, porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, em troca este é necessário cada momento, em todas as circunstâncias. É mais, deve ser não só pão, mas como ar balsâmico que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não for dado este pão da tua vontade, não poderei jamais receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. Ó, como se encontra mal minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não os alimenta, mas encontro o pão corrupto da vontade humana. Ó, como me dá nojo, como o evito. E se bem que vou a eles, mas os frutos, os bens, os efeitos, a santidade, não posso dá-los, porque não encontro o nosso pão. E se alguma coisa dou, é em pequena proporção, segundo suas disposições, mas não todos os bens que contém. E a vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todo o bem da minha vida sacramental. Veja então como o sacramento da Eucaristia, e não só este, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja, instituídos por mim,
darão todos os frutos que contém, e terão pleno cumprimento quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, seja feito como no céu, assim na terra. Nossa, meu Jesus. Como que a gente passa a vida inteira rezando o Pai Nosso, pensando que está falando do pão material. Meu Deus, como esse livro do céu é maravilhoso e vem trazer a informação correta, o jeito correto de pensar, trocar os nossos pensamentos, né? Quem vai saber que quando a gente reza o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a primeira coisa que é para a gente pedir, a nossa intenção é pedir a vontade de Deus. A Deus nas alturas, que o Senhor veio trazer esse conhecimento. Depois pedia o terceiro pão, ou seja, o material é o último. O material é o último. Como poderia dizer, dá-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade, o que era nosso era seu? Como poderia dizer, dá-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade, o que era nosso era seu? O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, maus, mas a filhos legítimos, bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia, dai-nos o nosso pão. Então comerão pão abençoado, todo sorrirá em torno deles. A terra, tudo sorrirá em torno deles. A terra e o céu levarão a marca da harmonia de seu Criador. Depois acrescentei, perdoai-nos as nossas dívidas como nós as perdoamos aos nossos devedores. Assim que também a caridade será perfeita. Então será perfeito o perdão. Terá a marca do heroísmo como a tive eu na cruz. Quando o homem comer o pão de minha vontade, como a minha humanidade o comia, então as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão do seio do grande mar de minha vontade. E se eu acrescentasse, não nos induzas em tentação, como poderia Deus induzi-lo em tentação? Era porque o homem é sempre livre, o homem é sempre homem, livre por si mesmo, porque eu não lhe tiro jamais os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, assustado e temendo de si, grita em silêncio, reza sem expressar em palavras. Dá-nos o pão de tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações, e em virtude deste pão, livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Nossa, a oração do Pai Nosso está toda em volta, toda com o propósito da vontade de Deus. Tudo que Jesus estava falando era em torno da vontade de Deus. A divina vontade. Vê então como todos os bens do homem reencontram a sua retomada, o vínculo estreito do façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, a validade de cada seu ato, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a certeza de que lhe é dada novamente a sua perdida felicidade terrena e celeste. Por isso era tão necessário que minha vontade fosse feita como no céu, assim na terra, que eu não tive outro interesse nem ensinei outra oração senão o Pai Nosso. E a Igreja, fiel executora e depositária de meus ensinamentos, a tem sempre em boca e em cada circunstância, e todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me pedem que minha vontade se faça como no céu, assim na terra.
Não quereis então que a minha vontade desça sobre a terra? E assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não me concebia em todos os homens para redimi-los, ainda que quem o quer possa entrar no bem da redenção e receber-me cada um para si, se só no sacramento. Assim agora minha vontade deve ter seu princípio, a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem, e depois, quem se disponha e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Se não tivesse sido concebido na minha amada mãe, a redenção jamais teria vindo. Assim, se não fizesse o prodígio de fazer viver uma alma na minha suprema vontade, o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, não teria lugar nas gerações humanas. Meu Deus, Senhor, ajuda a gente a contemplar todo o mistério dessas palavras. Vamos meditar cada palavrinha que o Senhor está falando. Bem, Espírito Santo, nos ajude a entender tudo que Jesus está falando. São muitas informações. Então, o título, quando o fiat voluntas tua tiver o seu cumprimento como no céu, assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Então, a oração que Jesus fez na segunda parte do Pai Nosso não tem um pleno cumprimento enquanto o homem não retornar a viver na vontade de Deus. Porque tudo que Jesus estava falando na segunda parte do Pai Nosso, ele continua, ele não está pedindo pão, somente o pão material. Tudo estava girando em torno, todo o propósito dele sempre é o reino. Em todo o ato que ele fez, o propósito é o reino. É o reino da divina vontade. Então vamos lá. Sentia minha pobre, a Luísa estava contemplando as verdades do Fiat, né? Sentia minha pobre mente como perdida na imensidão do eterno querer. E meu doce Jesus, falando-me sobre a santíssima vontade de Deus, me disse: minha filha, como harmonizam bem teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, com os de minha amada mãe, mamãe, e um desaparece no outro e forma um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. Parece o eco do um nos três, e dos três em um da Trindade Sacrossanta. Como soa doce a nossos ouvidos, como nos sequestra, mas tanto, de raptar nossa vontade do céu à terra. Quando o meu fiat voluntas tua tiver seu cumprimento, como no céu, assim na terra, que é o que ele pediu na primeira parte do Pai Nosso, quando tiver o pleno cumprimento do que foi pedido na primeira parte do Pai Nosso, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita, assim na terra como no céu, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Nos dê hoje nosso pão de cada dia. Quando ele disse, dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele estava pedindo para o Pai a vontade dele. Nossa, gente, tudo. Quando Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele estava pedindo para o Pai a vontade divina. Para em cada circunstância, a gente receber a vontade divina na nossa alma. Terceiro lugar era pedir o pão material, o pão, comida mesmo. Dê hoje nosso pão de cada dia. Eu dizia, Pai Nosso,
Em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. Em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. Por que ele falou que a oração dela harmoniza, os atos dela harmonizam com os dele, com a mãe dele? A santidade divina é universal, a gente sempre pede tudo em nome de todos, não é uma santidade que você pensa de forma individual, egoísta. Você sempre pede o que é Deus sempre pedindo através de você, Ele rezando, Ele falando, Ele pensando. São os pensamentos dele na sua mente. É a vontade dele, né? Harmoniza, porque é a mesma vontade dele, só que na sua alma. A vontade dele bilocada na sua alma. Eu dizia, Pai Nosso, em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. O pão da tua vontade, que é mais que pão. Porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, em troca este é necessário cada momento. Estava pedindo que o Pai desse a cada instante a divina vontade para todo mundo. Cada instante, em todas as circunstâncias. É mais, deve ser não só pão, mas como ar balsâmico que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não for dado este pão da tua vontade, não poderei jamais receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. E o homem, se a gente recebe, não tem, nossa, é muito sério, né? Não tem pleno cumprimento nem o sacramento da redenção, o sacramento da Eucaristia. Se não for dado o pão da vontade divina, a vontade divina, se a gente vive com a vontade humana, jamais poderá receber todos os frutos do segundo pão, que é Jesus na Eucaristia. Ó, como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não os alimenta, mas encontra o pão corrupto da vontade humana. Ó, como me dá nojo, como o evito. E se bem que vou a eles, mas os frutos, os bens, os efeitos da santidade não posso dá-los, porque não encontro o nosso pão. E se alguma coisa dou é em pequena proporção, segundo suas disposições. Mas não todos os bens que contém a minha vida, e a minha vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todo o bem da minha vida sacramental. Quando a gente recebe assim, todos os frutos da redenção, todos os frutos da vida sacramental, é receber a própria vida de Jesus, é viver como outro Jesus, receber corpo, sangue, alma e divindade, se alimentar desse pão eucarístico e esse pão se tornar ele circular no nosso sangue. O alimento, quando a gente come o alimento, ele se torna parte do nosso corpo. Então, receber a Eucaristia, se a gente recebe todos os frutos da Eucaristia, da vida sacramental de Jesus, é viver santidade. É viver vida de santidade. Mas não existe santidade sem a vontade divina.
que seja a pessoa que faz a vontade de Deus, que não vive na divina vontade, mas faz a vontade de Deus. Sempre faz a vontade de Deus e não faz a própria vontade. Que seja na santidade humana, né? Mas não tem santidade, não existe santidade se você não faz a vontade de Deus ou não vive na vontade de Deus. Aí se você faz a vontade de Deus é uma santidade humana, mas se você vive com a vontade de Deus, é a santidade divina. Então, se a pessoa recebe a Eucaristia, mas não faz a vontade de Deus, aí não recebe o fruto da vida sacramental de Jesus. Recebe a Eucaristia, recebe os sacramentos, né? Não só a Eucaristia, recebe os sacramentos, mas continua vivendo no pecado. Aí recebe, toda semana confessa, cai, levanta, tá vive num estado de graça, mas assim, ininterrupto. Ininterrupto não, com interrupções, não é um estado de graça constante. Tá? Fica, sabe, saindo, volta para a vida de pecado, aí depois volta para a confissão, volta para a vida de pecado, volta para a confissão. Se não tem essa conexão com a vontade de Deus, não recebe todos os frutos de tudo que Jesus, todos os bens que Jesus quer dar, porque não vive com a vontade de Deus, porque não encontra o nosso pão. E se alguma coisa dou é em pequena proporção, segundo suas disposições, mas não todos os bens que contém. E a minha vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todo o bem da minha vida sacramental. Mas o que Jesus quer mesmo é a santidade divina. Todo fruto da vida que ele fala, né? Qual foi a redenção foi um meio. A redenção é um meio para o reino da divina vontade. Então, o que ele quer mesmo, o fruto que ele quis, né? O objetivo da redenção é a santidade divina. Então, Jesus vai receber todo o bem da vida sacramental quando a gente vive na vontade divina. Não só fazendo a vontade divina. Só fazer a vontade divina, Jesus não vai receber todo o bem de tudo que ele fez na redenção. Tudo que ele fez na redenção foi com os olhos voltados para o reino, para a santidade divina, para o homem voltar à santidade original, à santidade divina, ao propósito da criação. Não foi só com o objetivo da gente ser salvo e viver só na santidade humana. Não. Então, ele vai receber a satisfação de tudo quando acontecer o reino assim na terra, como no céu, que ele está falando aqui, né? Só quando acontecer, só quando a divina vontade reinar nas almas é que ele recebe todos os frutos da vida sacramental. E a vida sacramental, Jesus terá seu pleno cumprimento. Veja, então, como o sacramento da Eucaristia, e não só este, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja, instituídos por mim, darão todos os frutos que contém e terão pleno cumprimento. Quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, seja feito como no céu, assim na terra. Assim como é no céu, seja aqui na terra. Depois pedia. Então, o primeiro pão é a vontade de Deus, porque sem a vontade de Deus
Não tem o segundo. O primeiro pão é a vontade de Deus, o segundo, a Eucaristia. O terceiro é o pão mesmo, material para o corpo. O primeiro é a vontade divina, que é alimento para a alma. E a alma tem que receber constantemente, a cada circunstância, a vontade de Deus. Se não recebe a vontade de Deus, o segundo pão, que é o pão da vida sacramental, não tem seu pleno cumprimento, não produz todos os frutos que é capaz de produzir. Depois pedia o terceiro pão, ou seja, o material. Como poderia dizer, dá-nos hoje o nosso pão? Se o homem devia fazer nossa vontade, o que era nosso era seu. Como poderia dizer, dá-nos hoje nosso pão? Se o homem devia fazer nossa vontade, o que era nosso era seu. O pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, maus, mas a filhos legítimos, bons. Então, assim, já está implícito na oração do Pai Nosso. E que ele está pedindo para os filhos. Ele está pedindo para os filhos. O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores maus, mas a filhos legítimos. E filhos legítimos são que vivem na vontade divina, que são bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia, dai-nos o nosso pão. Ele não estava pedindo pão para os maus, para os usurpadores, para quem vivesse em oposição à vontade do Pai. Estava com a intenção de pedir o pão para quem não é filho. O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão natural para usurpadores maus, mas a filhos legítimos. E para ser filho legítimo, tem que viver na vontade divina, em obediência ao Pai, com a mesma vontade do Pai. Gente, a gente tem que entender bem claramente, viver. A vontade humana e a vontade divina são inimigas. Se você vive na vontade humana, com a vontade oposta à vontade de Deus, isso é viver em inimizade com Deus. Em oposição à vontade de Deus, como inimigo. Então Jesus ele estava pedindo para os filhos. Já estava assim, ele já estava falando para os filhos. O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano a usurpadores maus, mas a filhos legítimos, bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia, dai-nos o nosso pão. Então comerão o pão abençoado. Tudo sorrirá em torno deles. A terra e o céu levarão a marca da harmonia de seu Criador. Então, o principal que Jesus estava pedindo era, primeiro, o pão da vontade divina. Porque com esse pão, o homem se torna filho de Deus. E aí come o pão abençoado da Eucaristia e o pão material. Pois acrescentei, perdoa-nos as nossas dívidas como nós as perdoamos aos nossos devedores. Assim que também a caridade será perfeita. Então será perfeito o perdão. Terá a marca do heroísmo como a tive eu na cruz. Perdoar a quem
nos ofende. Perdoai-nos as nossas dívidas, como nós a perdoamos aos nossos devedores. Caridade perfeita, a caridade de Jesus, que pediu perdão pelos inimigos, pelos que crucificaram ele. Então será perfeito o perdão, terá a marca do heroísmo como a eu tive na cruz. Quando o homem comer o pão da minha vontade, como a minha humanidade o comia, então as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão do seio do grande mar de minha vontade. Tudo no Pai Nosso gira em torno do pão da vontade divina. Sem o pão da vontade divina, o homem não tem essa caridade, esse heroísmo, essa marca do verdadeiro heroísmo de virtudes divinas que perdoa os devedores, que perdoa quem ofende. Quando o homem comer do pão da minha vontade, como a minha humanidade comia, então as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão do seio do grande mar de minha vontade. E se ele acrescentou, não nos induzas em tentação, como poderia Deus induzi-lo em tentação? Que não nos deixe cair em tentação. Como poderia Deus deixar a gente cair em tentação? Era porque o homem é sempre homem, livre por si mesmo, porque eu não lhe tiro jamais os direitos que ao criado lhe dei. E ele, assustado e temendo de si, grita em silêncio, reza sem se expressar em palavras. Dá-nos o pão de tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações. E em virtude deste pão, livrai-nos de todo o mal, assim seja. Vê então como todos os bens do homem reencontram a sua retomada, o vínculo do estreito. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, a validade de cada ato seu, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a certeza de que lhe é dada novamente a sua perdida felicidade terrena e celeste. Quando o homem vive na vontade divina, reencontra a semelhança com o Criador, a restituição dos bens perdidos, a felicidade terrena excelente. Por isso era tão necessário que minha vontade fosse feita como no céu, assim na terra. Que eu não tive outro interesse, nem ensinei outra oração, senão o Pai Nosso, que pede a vontade de Deus. E a Igreja, fiel executora e depositária de meus ensinamentos, a tem sempre em boca e em cada circunstância. E todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me pedem que minha vontade se faça, como no céu assim. Não quereis então que a minha vontade desça sobre a terra? E assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não me concebi em todos os homens para redimi-los, foi numa criatura, e a partir dessa pessoa a gente recebe os frutos da redenção, que foi Nossa Senhora. Ainda que quem o quer possa entrar no bem da redenção e receber-me cada um para si só no sacramento. Assim agora minha vontade deve ter seu princípio, a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem. E depois, quem se disponha e queira entrará nos bens que o viver da minha vontade contém. Então, ele está falando, né, como foi na redenção. Primeiro em Nossa Senhora. E a partir disso,
Quem quiser tem o Jesus só para si, no sacramento, no reino da redenção. E a mesma coisa aconteceu no Fiat Voluntas Tua. A primeira alma foi a Luísa, mas a partir dela, quem queira e se dispõe entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Então, isso, como foi falado no estudo 59 da escola, no último da escola da Divina Vontade, às vezes a gente pode ler o livro do céu e não entender que Jesus está falando para você, para quem está lendo, para as almas, para toda a família humana. A pessoa pode ler e não tomar posse dessas verdades, porque pensa assim, fica lá no subconsciente, mas é a Luísa. É só uma história, é para a Luísa que Jesus está falando. É para a Luísa, é para a Luísa. Não. Tem que ler todos os trechos, tem que ler com atenção, tem que ficar muito atento, dedicar a sua vida, dedicar o seu tempo para entender todas essas verdades. É muita coisa, glória a Deus que a gente pode ficar ocupado o tempo todo com essas verdades do Fiat Supremo. Entender tudo e nunca vai ter fim. Não tem fim. Vamos ficar a eternidade inteira contemplando a vontade de Deus. E aí, prestar muita atenção, porque olha, ele fala, ele deixa muito claro, tomar posse de tudo, dessas verdades, ele deixa muito claro. Quem se disponha e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Quem se disponha e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Então ele explica a Luísa, né? Explica a situação, a questão da Luísa. Ela foi a primeira, onde teve o princípio, assim como a redenção. Primeiro Jesus se encarnou na Nossa Senhora. O princípio foi ela, foi com ela. Agora, no reino da divina vontade, deve ter seu princípio, a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem. E depois, quem se dispõe e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Se não tivesse sido concebido na minha amada mãe, a redenção jamais teria vindo. Então, o princípio foi nela. Assim, se não fizesse o prodígio de fazer viver uma alma na minha suprema vontade, o Fiat Voluntas Tua como no céu assim na terra, não teria lugar nas gerações humanas. Então, isso já aconteceu. A Luísa o reino já aconteceu nela, isso que já está selado, né? Aconteceu esse prodígio de fazer viver uma alma na divina vontade, que foi a Luísa. Então o reino já está na terra. O reino já está na terra. Assim como quando a Nossa Senhora disse o Fiat, Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, teve início a nossa redenção. Né? Teve início a redenção. E assim, aqui na Terra, a mesma coisa aconteceu com o reino. Já está na Terra. Já está na Terra. Ah, mas nem todo mundo conhece. Mas aconteceu a mesma coisa na redenção. Não é porque nem todos conheciam Jesus e sabia que o Messias já estava na Terra que ele não estava. Ele estava. Nem todos sabiam. No início, pouquíssimos souberam. Mas vai chegar um tempo em que a divina vontade vai ser conhecida por todos. Que vai acontecer esse momento. Mas isso não quer dizer que não esteja. Que já não esteja. Não basta, como ele falou aqui, quem se disponha e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Tem que ter disposição. E a disposição, hoje eu estava
que Jesus estava falando na escola, na última escola, sobre essa questão da gente ter fé, tomar posse dessas verdades, né? E aí eu estava lendo uns trechos no volume 19, e aí eu não lembro exatamente assim, o que eu estava lendo, mas veio uma luz assim, esse abandono na vontade de Deus, esse abandono, esse pleno abandono na vontade de Deus que ele tanto fala. Não é possível se eu não acredito em todas as palavras e não tomo posse de todas essas verdades, porque tudo isso é o plano de Deus. Então, se eu leio o livro do céu e fico com o pé atrás, assim, meio desconfiada, não é possível viver isso, né? Lá no fundo, você sente essa desconfiança. Não dá para se abandonar, não dá para viver realmente esse abandono se você não toma posse. Como que vai? Porque ele fala que é pelo conhecimento. Então, se você não toma posse desses conhecimentos, dessas verdades, toma isso como uma verdade. Fica assim. Não sei explicar. Mas é isso, a gente tem que se dispor. E se dispor. Eu não lembro, Jesus, me ajuda a lembrar o que você estava explicando. Essa disposição. Não é a disposição, assim, gente, humana. Ai, Senhor. Não é a disposição, assim, humana, só de ter uma disposição e ler, uma disposição, assim, de tempo para ler. Eu tenho um disponho, Senhor, eu estou aqui lendo, mas não é só ler, não é só um livro que você está lendo, uma história. Não é só uma história. É vida. Alimentar, é vida. É viver tudo isso que você está, é compreender e viver. Ter disposição para viver isso. Ter disposição para viver o que tá sendo revelado. Se disponha e queira entrará nos bens que viver na minha vontade contém. Ter disposição para viver na vontade de Deus. Aí no volume 16. A divina vontade é inferno para o demônio, e ele a conhece só para odiá-la. Eu me senti com algum medo ainda. Quem sabe se não fosse o meu adorável Jesus que se dignasse falar comigo, manifestando-me tantas verdades sublimes, especialmente sobre a vontade divina. Mas o inimigo, para me arrastar ao engano, e enquanto parece que com tantas verdades me eleva em alto, logo me precipitará no abismo. E dizia entre mim: meu Jesus, livra-me das mãos do inimigo. Eu não quero saber nada. A única coisa que me interessa é salvar minha alma. Então, o bendito Jesus, movendo-se em meu interior, me tem dito: nossa, meu Deus. Minha filha, por que temes? Não sabes tu que o que menos sabe de mim, a serpente infernal, é da minha vontade? Porque não quis fazê-la, e não a fez. Nem a conheci, porque não quis fazê-la, e não a fez, nem a conheceu, nem a amou, muito menos penetrou nos segredos de meu inescrutável querer para conhecer seus efeitos, o valor de minha vontade. E se não os conhece, como pode falar dela? Mais bem a coisa que mais aborrece é que a alma faça minha vontade. E ele não lhe importa se a alma reza, se confessa, se comunga, se faz penitência, se faz milagres, senão a coisa que mais o danifica é que a alma faça minha vontade. Porque assim que se rebelou à minha vontade, foi criado nele o inferno. Isso Jesus fala, é a chave do inferno.
a vontade diabólica, né? A vontade dele que se rebelou foi criado nele o inferno. Seu estado infeliz. Se abriu o inferno. A raiva que o corrói. Assim que minha vontade é inferno para ele. Cada vez que vê a alma sujeita a meu querer, conhecer os méritos, o valor, a santidade dela, se sente duplicar o inferno. Porque vê na alma criar o paraíso, a felicidade, a paz por ele perdidas. E quanto mais meu querer é conhecido, tanto mais fica atormentado e furioso. Portanto, como eu poderia te falar de meu querer se forma seu inferno? Ele não suporta falar da vontade divina. Quando ele se rebelou com a vontade divina, foi criado um inferno nele. Então, quanto mais ele fala, ele não suporta falar da vontade divina. E ela falou assim, quem está falando da vontade divina para mim é o demônio, não é Jesus. Aí Jesus está falando, é impossível, porque ele não suporta falar da minha vontade. Para começar, ele nem conhece a minha vontade. Ele não quis fazê-la e ele não conhece ela. E não ama, e não sabe o seu valor, e não sabe o valor, os efeitos da vontade divina. Você não quer fazer uma coisa, você não vai querer saber, você não quer nem saber, larga pra lá. Então, como que ele vai falar da vontade divina se ele não conhece? Portanto, como poderia te falar de meu querer se forma seu inferno? E se te falasse, suas palavras formariam em você o inferno. Porque ele conhece minha vontade só para odiá-la. Ele ia falar para ela não fazer a vontade de Deus. Que é o que ele faz na Terra. Ele não ia falar para a gente amar a vontade de Deus, é impossível. Ele odeia a vontade de Deus. Como ele ia falar para a gente amar? Porque ele conhece minha vontade só para odiá-la, não para amá-la. E o que se odeia nunca leva à felicidade, à paz. E além disso, sua palavra está vazia de graça. Portanto, não pode conferir a graça de fazer minha vontade. Ele falou que... Vamos lá. Então, a Luísa estava achando que quem estava falando, manifestando verdades sublimes, especialmente sobre a vontade divina, era o inimigo para arrastar ela ao engano. Por quê? Porque Jesus revelava para ela coisas que elevavam ela muito. Tipo assim, Jesus falou num trecho que a Santíssima Trindade, tem um trecho que fala assim, a Santíssima Trindade refletida na Terra. Quem é a Santíssima Trindade refletida na Terra? Ele falou, um é ele, né? Claro, Deus, e a mãe dele. E a outra é a minha pequena filha da divina vontade. E ela, quem? Quem é essa pessoa? Você. E ela, como assim? Ele falou, como assim você não entendeu que é você? Então é a Santíssima Trindade refletida na Terra. Jesus, Maria e Luísa. Aí ela começou a achar. É o demônio para me enganar. Me eleva lá nas alturas. Fala que eu sou. E eu acreditar nessas coisas, se eu continuar acreditando, é porque eu sou muito orgulhosa de achar. Estou sendo orgulhosa de achar que eu sou a Santíssima Trindade refletida na Terra, representando a Santíssima Trindade. Do lado de Jesus e Maria, imagina, do lado de Jesus e Maria, uma missão, a Nossa Senhora teve a missão da redenção e a Luísa do Fiat Voluntas Tua. É o inimigo me arrastando para o engano, para soberbo, para eu pensar que eu sou alguma coisa, colocar lá nas alturas e depois vai chegar um dia, um momento que eu vou entender que era tudo mentira. Me precipitará no abismo. Aí ela começou a ficar desesperada e falou para Jesus, meu Jesus, livra-me das mãos do inimigo, eu não quero saber nada. A única coisa que me interessa é salvar minha alma. É a gente olhar para si mesmo. Se a gente olhar para si mesmo, meu Deus. Ela falou, não quer saber de nada, não quero nem ouvir mais nada sobre a divina vontade, já pensou? Só quero salvar minha alma.
então não quero saber de nada, só quero salvar minha alma. Aí Jesus falou: minha filha, por que temes? Porque está com medo. Não sabes tu que o que menos sabe de mim, a serpente infernal, é da minha vontade? Porque não quis fazê-la e não a fez. Nem a conheceu, nem a amou, muito menos penetrou nos segredos de meu inescrutável querer, para conhecer seus efeitos, o valor de minha vontade. E se não os conhece, como pode falar dela? Mas bem, a coisa que mais aborrece é que a alma faça minha vontade. A ele não me... Olha só, gente, ele não se importa se a alma reza, se confessa, se comunga, se faz penitência, se faz milagres. Senão a coisa que mais o danifica é que a alma faça minha vontade. Porque assim que se rebelou a minha vontade, foi criado nele o inferno. Seu estado infeliz, a raiva que o corrói. Tudo veio, o inferno que foi criado no Lúcifer, a infelicidade, que não só ele, que ele está lá com os outros súditos dele, os outros companheiros, e as almas que são condenadas, o princípio de tudo foi, olha só, gente, o princípio de tudo, o princípio do inferno foi a rebeldia, a rebelião contra a vontade de Deus. Foi na hora que ele não quis fazer a vontade de Deus e não fez. Aí foi criado o inferno. O estado infeliz, o inferno. A raiva que corrói não só ele, mas todos estão no inferno, todos os condenados. Então, quando Jesus fala da vontade humana, do homem na vontade humana, é muito grave. Quando ele fala que é o princípio do mal, que é a chave do inferno, que Jesus fala da vontade humana, é a chave do inferno, é o princípio do mal do homem. Tudo a gente vê o inferno. Quando aconteceu que Lúcifer não quis fazer a vontade de Deus e não fez. Porque assim que ele se rebelou à minha vontade, foi criado nele o inferno, seu estado infeliz, a raiva que o corrói. Assim que minha vontade é inferno para ele. Ele não se importa se a alma reza, se confessa, se comunga, porque mesmo que a pessoa viva se confessando, se comungando, fazendo penitência, fazendo milagre, mas ela vive na vontade humana, ela ainda tem uma parte com ele. Ela vive em rebelião com a vontade de Deus, a pessoa pode rezar e mesmo assim viver em rebelião com a vontade de Deus em algumas circunstâncias, em alguns momentos da vida. E esse comportamento de rebelião com a vontade de Deus vem de onde? De Lúcifer. Então é como se você tivesse uma raiz ali nele, não é como se tivesse, tem uma raiz ali no mal, na rebelião, que quem foi o primeiro que se rebelou foi ele. Então, a pessoa confessa, comunga, reza, mas se ela vive em oposição à vontade de Deus, o demônio não se importa muito, não danifica ele tanto, porque ela está com um pé ali, outro. Ela fala que ama Jesus, mas ao mesmo tempo tá namorando com o inimigo. Ela fala que ama Jesus, mas está olhando para a terra, olhando para o mal, olhando para os vícios, olhando para o inferno. Não é toda de Deus. Mas agora, quando a alma se submete inteiramente à vontade de Deus, aí danifica ele todo, porque não tem espaço para ele, não tem espaço. Essa alma não tem parte com ele. Cada fibra do ser dela, cada átomo é de Deus. Tudo é de Deus.
é apaixonada com Deus, só olha para Deus. Você é toda dele. Você não tem parte com as trevas. A coisa que mais o danifica é que a alma faça a minha vontade. Porque assim que ele se rebelou, minha vontade foi criada nele o inferno, seu estado infeliz, a raiva que o corrói. Assim que minha vontade é inferno para ele. E cada vez que vê a alma sujeita a meu querer, conhecer os méritos, o valor, a santidade dela, se sente duplicar o inferno. Porque vê na alma criar o paraíso, a felicidade, a paz por ele perdidas. E quanto mais meu querer é conhecido, tanto mais fica atormentado e furioso. Portanto, como poderia te falar de meu querer se forma seu inferno? Então não é ele que fala, tá? Ele não fala da divina vontade. Ele só fala mal da divina vontade, só fala pra gente, não é que fala mal da divina vontade, ele fala pra gente não fazer a vontade de Deus. Ele sempre está influenciando o homem a ir contra a vontade de Deus, a odiar a vontade de Deus, assim como ele odeia, a não fazer a vontade de Deus, assim como ele não fez e não faz. E se ele te falasse, suas palavras formariam em você o inferno. Porque ele conhece minha vontade só para odiá-la, não para amá-la. E o que se odeia nunca leva à felicidade, à paz. Que é o que ele fala para a pessoa não fazer a vontade de Deus, não fazer o que Deus quer. Um exemplo, né, um exemplo que eu lembrei agora. Eu vi fazendo isso, né, mas um exemplo que eu lembrei agora. Eu estava ouvindo esses dias um professor de teologia contando a história da Maria Sima, aquela alma, aquela mística que via muitas almas do purgatório. E aí o confessor dela, o diretor espiritual, falou para ela não dispensar quando as almas do purgatório viessem pedir oração para ela não mandasse elas embora, que ela aceitasse, ouvisse o que eles pediam e ajudasse, né? E aí a pessoa pedia para ela sofrer, pedia para ela sofrer no lugar da pessoa. E ela aceitava sofrer. E às vezes ela sofria ali 3 horas e ela ajudava a pessoa a se livrar de anos de penas do purgatório. Ela oferecia os sacrifícios pelas almas do purgatório. Aí apareceu parecia uma alma falando assim: a próxima alma que vier, não é possível você aceitar o sofrimento, porque é muito, muito sofrimento. Então a próxima que vier, você fala que não aceita, porque você não vai conseguir. Aí aquelas palavras perturbou ela. Mas como assim? Porque o confessor falou para eu aceitar. E aquelas palavras causou uma perturbação na alma dela. Aí ela, que rezou, entendeu que não era uma alma do purgatório, era um demônio falando para ela não obedecer o confessor, não obedecer o diretor e não fazer o sacrifício. Então ele só vem para falar para a gente odiar a vontade de Deus e não fazer. Não fazer o que Deus quer. Sua palavra está vazia de graça, portanto não pode conferir a graça de fazer minha vontade. Jesus, quando ele fala da vontade dele, ele te dá a graça, é o que ele está falando aqui. Ele fala da vontade dele, dos efeitos, do valor da vontade dele, e ele te dá a graça necessária para você fazer a vontade dele. E a Luísa fazia sempre a vontade dele. Então, se ela tinha essa graça de conseguir fazer a vontade de Deus, é porque Deus é que estava falando e estava dando essa graça. Acontece a mesma coisa com a gente. Deus, ele fala da vontade dele e essa palavra cria na nossa alma o que ele está falando. Ele dá, ele mesmo em nós que faz, né? Ele nos confere a graça de conseguir viver na vontade divina. Em ele é impossível. Ele não fala para a gente viver e só fala, não. Ele vive em nós.
É Ele que vive. Então, é isso. Eu vou ler Achei muito interessante um trecho que eu li hoje no volume 19 e fala disso. E fala justamente isso da pessoa que vive na vontade humana ser filha do inimigo infernal. Ele fala assim, ó, o que ele está falando aqui, né, nesse trecho daqui. E ele não ele não conhece a vontade divina, não quis fazê-la, não fez, nem conheceu, nem amou. E aí, ele teve uma vontade, ele não é humano, né, mas foi uma vontade de um anjo que se rebelou com a vontade de Deus e criou o inferno. Aí a vontade humana, a pessoa que vive com a vontade humana, seguindo o exemplo do demônio. A pessoa que vive na vontade humana, em rebelião com a vontade de Deus, ela está sendo imitadora do demônio, ela está imitando o Satanás. Ela está imitando Satanás e ela é filha dele. A gente vive na vontade divina, se alimenta da vontade divina, assim como Jesus fez, e somos filhos de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Satanás, ele tem seus seguidores que imitam o que ele fez, que é totalmente o oposto do que Jesus fez e faz. Então ele fala assim, ó, nesse trecho aqui, ó, é no volume 1955, deixa eu abrir aqui, ó. Volume 19, 50, trecho 55. Ele falou, a minha filha, a nossa filha, a filha da Mãe Celestial, a filha dos anjos e dos santos, a filha do céu, a filha do sol, das estrelas do mar, em suma, és a filha de todos. Todos te são pai, de todos és filha. Olha como é grande a paternidade, como é extensa a tua filiação. A Luísa estava oprimida. Aí ele falou, ele veio e falou para ela isso. Quem faz a vontade divina, quem vive na vontade divina, possui uma paternidade grande, uma grande filiação, é filha de todos. Então, todos que vivem na vontade divina. Ele fala, tem essa extensa filiação. Em vez de te oprimires, devias gozar, pensando que todos te são pai e a todos lhes é filha. Olha como Jesus deixa claro no livro do céu que ele está falando para todos, porque aqui a gente vê assim, ó, olha só que interessante. A Luísa está falando, né? A gente está vendo aqui a Luísa falando, sentia-me oprimida. Antes, como sem vida pela privação do meu doce Jesus, esta pena é sempre nova e mais profunda, de modo a formar novas feridas para fazer sangrar de dor a minha pobre alma. Você pode, aí vem aqui o texto, a minha filha, a nossa filha. Então você pensa assim, Jesus está falando para a Luísa que está falando que eu estou se sentindo oprimida, sem vida pela privação. Aí Jesus vem e fala para ela, a minha filha, a nossa filha. Então ele está falando para ela. Aí a pessoa não se vê nessa verdade aqui. Nessas palavras de Jesus. Então, no fundo, você pode ler isso aqui e não se vê aqui nessas que ele está falando para você. Mas olha
o título. Olha para o título. O que está aqui no título do livro, desse trecho? Quem vive na vontade divina possui uma paternidade grande e uma grande criação. É filha de todos. Quem vive. É o que não está falando. Aqui no título não está assim. Luísa vive na vontade divina e ela tem uma grande filiação. Não está falando. No título, ele engloba todos os seres humanos que vivem na vontade divina. Quem vive na vontade divina? Não tem dúvida, não tem. Está tudo aqui. Quem vive na vontade divina. Então, quem vive na vontade divina? Está aqui todo mundo. Que vive na vontade divina. A minha filha, a nossa filha, a filha da mãe, a filha dos anjos e dos santos, a filha do céu, a filha do sol, das estrelas, do mar, em suma, és a filha de todos. Todos te são pai, de todos és filha. Olha como é grande a paternidade, como é extensa a tua filiação. Em vez de te oprimires, devias gozar, pensando que todos te são pai e a todos lhes é filha. Somente quem vive em minha vontade pode ter o direito de tão grande paternidade e de tão extensa filiação, de ser amada por todos com amor paterno, porque todos reconhecem nela a sua filha, porque estando as coisas criadas, todas investidas por minha vontade, onde ela reina triunfante e dominante, veem em ti a mesma vontade que reina nelas. Por isso todos te têm como filha de suas entranhas. Há tantos vínculos entre você e elas, de superar em modo infinito os vínculos naturais que há entre pai e filho. Aqui ele fala, né, meu Deus, essa alegria de poder ser filho de todos. Sabes quem não é pai? Só aqueles que não fazem reinar minha vontade neles. Eles não têm nenhum direito sobre ti. Nem tu tens nenhum dever para com eles. É como coisa que não te pertence. Mas você sabe o que significa possuir tão grande paternidade, tão extensa filiação? Olha a riqueza de quem vive na divina vontade. A alma que vive na divina vontade. Significa estar vinculada com vínculos de justiça a todas as riquezas, glória, honra e privilégios que possui tão grande paternidade. Assim que, como minha filha, teu Jesus te faz dom de todos os bens da redenção. Olha só aqui, ele falando, né? Todos os frutos da redenção, que é o que ele falou lá no outro trecho. Que o segundo pão, que é o pão da Eucaristia, só tem os frutos se a gente se alimenta do pão da vontade divina. Sendo filhos da divina vontade, temos todos os bens da redenção. Somos dotados de todos os bens da Trindade Sacrossanta. Como filhos da soberana Rainha, ela nos doa todas as suas dores, as suas obras, o seu amor e todos os seus méritos maternos. Como filha dos anjos e dos santos, eles competem a ceder-nos todos os seus bens. Como filha do céu, das estrelas, do sol, do mar e de todas as coisas criadas, todas se sentem honradas, porque finalmente têm a sua filha para poder dar-lhe sua herança, e minha mesma vontade reinante nelas. Com sua luz interminável te faz a escritura de toda a criação, e todos sentem a felicidade, a alegria de poder dar sua herança, porque ao poder dar não se sentem mais estéreis, senão fecundos. A fecundidade leva a alegria, a companhia, a harmonia, a glória, a repetição da mesma vida. Aí ele fala, sua opressão não é justa no meio de tantos bens e felicidade, e de tantos que te protegem, te defendem e te amam como a verdadeira filha. Aí aqui ele fala dessa questão de quem faz a vontade humana.
Minha filha, minha vontade conserva a alma em sua origem, e não a deixa sair de seu princípio, que é Deus. Mantém íntegra a imagem divina no fundo dela, imagem que está encerrada na inteligência, memória e vontade. E até enquanto a alma faz reinar minha vontade nela, tudo está vinculado, tudo está em relação entre Criador e criatura. Mas bem vive aos reflexos da majestade suprema e sempre cresce nossa semelhança nela. E esta imagem a faz distinguir que é filha nossa. Ao contrário, olha aqui, ao contrário, a vontade humana faz com que se desconheça a sua origem. Fala descer do seu princípio. A inteligência, a memória e a vontade ficam sem luz e a imagem divina fica deformada e irreconhecível. Rompe todos os vínculos e relações divinas, todos os vínculos e relações divinas. E por isso a vontade humana faz viver a alma dos reflexos de todas as paixões, de modo que se torna feia e filha do inimigo infernal. Tá vendo? Tanto que é sério, meu Deus do céu. O qual busca esculpir na alma sua feia imagem. Ela é filha do inimigo infernal. Quem vive na vontade humana, em oposição e rebelião à vontade de Deus, está esculpindo na alma a imagem feia do inimigo infernal, é filha do inimigo infernal. Quantos males não faz o próprio querer? Devasta todo o bem e produz todos os males. Olha, gente, produz todos os males. Então, queira ser filho da divina vontade. Proclame isso. Eu sou filha da divina vontade. Eu não sou filha do inimigo infernal e estou refletindo, estou colocando, estou buscando esculpir em minha alma a imagem dele. Não, Senhor, eu sou tua filha. Filha da tua vontade, sua filha, filha de Maria, filha dos anjos, filha dos santos, filha de toda a criação. Toma posse dessa verdade, eu tomo posse, Senhor, de toda essa verdade, todos esses bens, e proclamo isso. Em nome de todos. Em nome de todos. Mas não pode proclamar em nome de todos, Senhor? Não pode proclamar em nome de todos. Eu sou filho da divina vontade. Mas eu peço em nome de todos, que todos queiram viver na sua vontade, que todos entendam o mal que produz a vontade. E todos entendam, toda a humanidade entenda quantos males não faz o próprio querer, que devasta todo o bem e produz todos os males, que todo o mal é produzido pela vontade humana. E segue o exemplo do inimigo infernal e é filho dele. Segue o exemplo dele que se rebelou contra a sua vontade. E aí surge todo o mal. Aí que surgiu o inferno. E que o inferno existe, porque tem gente que acha que não existe. Tem gente que chega, que a inteligência fica tão ofuscada, que não entende, não consegue, não acredita que o inferno existe. Não acredita. Meu Deus, você já está vivendo um inferno. E já está vivendo um inferno. Meu Deus. Então é isso, Senhor. É isso que te pedimos. Eu peço em nome de toda a humanidade essa luz. Essa luz para entender que todo o bem vem da vontade divina. De viver alimentados por esse pão da vontade divina. E que todo o mal vem de viver em rebelião, em jejum da vontade divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É maravilhoso rezar o Pai Nosso e saber exatamente o que Jesus pediu. O que significam essas palavras de Jesus? É maravilhoso.
rezar o Pai Nosso e saber que o pão nosso de cada dia, você está pedindo é a vontade divina, é só o que eu quero, Senhor. Para toda a humanidade, esse pão da sua vontade. Para todas as almas, em todas as circunstâncias, em todos os instantes. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.